Sair do vermelho ou sair das dívidas não é um problema de matemática. E é exatamente por isso que tanta gente continua endividada. Mesmo ganhando mais, mesmo fazendo planilha, mesmo renegociando a dívida 3, 4 vezes. Porque a conta até é simples, o difícil é outra coisa. E é dessa outra coisa que poucos falam, mas é onde mora o maior desafio. Nos próximos minutos eu vou te mostrar o processo de verdade para sair das dívidas e não voltar para elas. Se você está no vermelho, isso aqui é o mapa. E se você é planejador financeiro, eu vou te mostrar como conduz essa conversa com o cliente sobre esse assunto delicado para ajudá-la a sair do buraco. Isso tudo com um passo a passo claro e com direção. Bora nessa? Deixa eu começar quebrando uma ideia que provavelmente te ensinaram errado. Quando a pessoa está endividada, todo mundo corre para o mesmo lugar, a calculadora. Qual que é os juros? Qual é a dívida mais cara? Vamos renegociar, vamos trocar essa dívida cara por uma mais barata. E olha, é óbvio que isso ajuda, mas por uma semana, por um tempo limitado. Porque o problema não é o número. O problema é o comportamento que criou aquele número. Os hábitos, as decisões automáticas, a relação que a pessoa tem com o dinheiro. Eu gosto de explicar da seguinte forma, contando histórias. Imagina que tem um prédio pegando fogo, queimando intensamente. O que você faz? Você chama um bombeiro, esse bombeiro ele vai lá e ele vai apagar o fogo, certo? Ele vai fazer com que aquele fogo vá embora. Só que aí o síndico, ele não faz as melhorias, ele não convoca a assembleia, ele não faz nada para que aquele fogo não aconteça novamente. E aí daqui a algum tempo o prédio vai e pega fogo de novo e você chama o bombeiro. Então o bombeiro ele vem, ele apaga o fogo, ele resolve momentaneamente. É trabalho do síndico de ir lá e de resolver para que aquele fogo não volte mais. Ou seja, mesmo que você vá lá, renegocie os juros, você vá e pague as contas, tire os atrasados, você foi o bombeiro, você resolveu ali com o cliente. Ou você, cliente, também conseguiu sair dessa situação. Agora, você quer realmente sair das dívidas? Você precisa olhar para mais do que isso. Porque o prédio, ele continua com problema na estrutura. E aí, na semana seguinte, vai pegar fogo novamente. Então, você precisa, como síndico, olhar a estrutura, consertar a rotina, mudar o que causou o incêndio, para nunca mais acontecer. Sair do vermelho de verdade é ser o síndico da sua própria vida financeira. E se você é planejador, é esse o seu papel com o cliente. Não ser o bombeiro que ele chama na emergência, e sim o síndico que reconstrói a estrutura. Também gosto de outra história, de outra analogia que eu uso, que é uma ferida. Quando você tem uma ferida, a primeira coisa que você tem que fazer é estancar o sangramento. Porque se você não estancar o sangramento, aquela ferida vai só piorar, piorar, piorar. Então você estanca o sangramento. Depois que você estanca o sangramento, o que você faz? Você tem que cicatrizar. Você tem que ter cuidado para ela não abrir novamente. E assim funciona com as dívidas. Você só vai sair daquela dívida, só vai se curar daquela dívida se você parar o sangramento, se você deixar cicatrizar e ela não voltar mais. E você, como planejador financeiro, é seu trabalho, seu médico que vai ajudar com essa ferida. E se você quiser aproveitar, comenta aqui embaixo qual foi a dívida que você já teve, que tirou mais o seu sono. Pode ser cartão, cheque especial, empréstimo. Escreve aqui porque lá na frente isso vai fazer sentido. Agora eu quero contar uma outra história, uma história que resume bem tudo isso que eu trouxe até agora. É uma história real, mas eu vou trocar o nome, obviamente. O caso é desse que se repete o tempo todo. Então aqui eu vou usar o nome fictício do Marcelo. O Marcelo é um cliente, ele é casado, tem 2 filhos, ele ganha razoavelmente bem. Vamos colocar ali 8, 9, 10 mil reais por mês. Ele não é rico, mas ele não deveria estar passando o aperto que ele está passando. Só que realmente ele está muito apertado. Então vamos pensar o seguinte, ele começou pequeno, um parcelamento aqui, a fatura do cartão de crédito que não fechou ali, o cheque especial que virou parte do salário. E aí quando ele percebeu, ele estava pagando mais de metade do que ele ganhava só em parcela e juros. E o pior, ele nem sabia direito o tamanho do buraco. Ele tinha uma noção vaga e ele evitava abrir os aplicativos do banco, ele evitava olhar de um modo geral para a vida financeira dele. O Marcelo já tinha tentado de tudo, ele já tinha renegociado, já tinha feito promessa de fim de ano, ele já tinha pagado o cartão e voltado a usar. Toda vez ele agia como bombeiro, ele apagava o incêndio do mês e seguia a vida com a mesma estrutura. E aí o incêndio voltava. O que mudou o jogo para o Marcelo não foi achar um juros menor, foi outra coisa, e eu já te conto o que foi. Mas antes, deixa eu te dar o processo, porque é ele que faz a diferença. Aqui eu gosto de resumir o caminho para sair do vermelho em 3 movimentos. Anota aí e presta bem atenção, porque é simples de entender e poderoso de agir. Então vamos chamar de movimento número 1, encare o número real. O primeiro passo é o que quase ninguém quer dar, olhar de frente para o problema, para o tamanho do problema, sem achismo e sem eu acho que devo uns 10 mil. A gente precisa do número real aqui. Você vai pegar tudo, cada dívida, o valor que falta, ou seja, o saldo devedor, o valor da parcela, os juros que você está pagando, a data de vencimento, de qual é o banco que está vindo aquela dívida. E você vai colocar tudo isso numa lista, você vai somar e você vai olhar para o total. Vai doer?
Vai doer. Mas é esse susto que liga a luz do quarto escuro. Imagina você estar no quarto todo escuro e você não sabe onde você está. Exatamente assim que as pessoas ficam quando estão com dívidas e não estão olhando para ela. Quando a pessoa não enxerga o tamanho exato do rombo, ela toma decisão no escuro. E quem decide no escuro tropeça. E se você é planejador, esse é o primeiro trabalho com o cliente. Vencer a negação dele e botar o diagnóstico na mesa, sem dramatizar e sem julgar. Isso traz clareza e não vergonha. O Marcelo, quando finalmente sentou e somou tudo, levou um choque, mas foi a primeira vez que ele saiu do desespero genérico e passou a olhar para um número mais concreto. E número concreto a gente consegue atacar, a gente consegue trabalhar com isso. Inclusive, na Astera, nós usamos o nosso aplicativo próprio, que é o Cosmo, que tem gestão de orçamento, tem gestão de dívidas, tem lançamento por WhatsApp, em breve vai ter também integração bancária, e ele é o aplicativo que os nossos planejadores financeiros usam e também os nossos clientes utilizam para conseguir organizar a vida financeira como um todo. Movimento 2, faça um acordo com prazo de validade. O segundo movimento é o que segura a pessoa no processo, combinar um sacrifício, mas com data para acabar. Porque ninguém, pessoal, aguenta a ideia de viver apertado para sempre. O nosso cérebro ele não suporta uma restrição sem fim. Agora, se você fala assim, vão ser uns 12, 18 meses mais puxados e depois você vai respirar, isso muda tudo. É um passo que você vai dar para trás para depois 2 passos para frente daqui a pouco. Então a regra é a seguinte, sim, vai ter que segurar, cortar o que não é essencial, adiar o que dá para adiar, viver com menos por um tempo, mas com uma linha de chegada clara na cabeça. Aqui não é para ser um castigo eterno, é uma temporada com um objetivo do outro lado. E aqui vai um detalhe que separa quem consegue de quem desiste. Tem que existir um motivo grande do outro lado dessa linha. Ninguém vai fazer sacrifício para ficar no 0 a 0. As pessoas fazem sacrifício para dormir tranquilo, para parar de mentir para a família, para dar uma oportunidade para o filho. Então é preciso descobrir qual é o seu motivo de verdade, porque é ele que vai te segurar nos meses mais difíceis. Olha só, se até aqui está fazendo sentido para você, aproveita e se inscreve no canal. Toda semana eu trago conteúdo assim, sem enrolação, sobre dinheiro e comportamento. Se inscrever, pessoal, é de graça e me ajuda demais a continuar trazendo esse tipo de vídeo. Vamos para o movimento 3. Mude o ambiente, não a sua força de vontade. O terceiro movimento é o mais subestimado de todos e é o que faz de verdade a mudança durar. A gente acha que sair do vermelho é questão de ter mais disciplina, ou então ter mais força de vontade. É mentira, pessoal. Força de vontade acaba no fim do dia, acaba quando a gente está cansado, quando a gente está estressado, quando está com fome. Se o seu plano depende de você ser herói todo santo dia, ele vai falhar. O que funciona é você mudar o ambiente para que o caminho certo fique fácil e o errado fique difícil. Então, tirar o cartão da carteira, cancelar a compra com um clique, não passar na frente da loja que te faz gastar. Você precisa também definir um único dia da semana para gastos aleatórios. Então, são pequenos empurrões que jogam a favor do seu objetivo, em vez de jogar contra. E tem um hábito que vale por todos: olhar para o seu dinheiro todo santo dia. Não é uma vez por mês quando a fatura chega, é todo santo dia por 2 minutos. Você anota o que você gastou, olha como está o mês. Vai parecer pouco, mas é isso que tira você do modo reativo, que a dívida te surpreende e te coloca no modo controle, em que você decide antes de gastar. Então pense aqui comigo, a pessoa faz uns 5 gastos por dia em média. Se cada um leva uns 30 segundos para você anotar, são 2 minutos e meio por dia. 2 minutos e meio, pessoal. Ninguém pode dizer que não tem 2 minutos e meio em 24 horas para poder cuidar mais do que mais tira o seu sono. O planejador que está assistindo, é exatamente assim que você muda a vida do seu cliente. Não vai ser entregando um PDF gigante de teoria, é instalando esses pequenos atritos na rotina dele e fazendo ele acompanhar de perto, todo dia, com a sua ajuda. E para ficar claro, essa teoria chama nudge, é um termo traduzido como empurrãozinho. E ela foi formalizada e popularizada pelo Richard Thaler. Inclusive, tem um livro que é muito bom, que ele escreveu, que chama Nudge. O Richard Thaler é economista e vencedor do Prêmio Nobel com essa teoria. A tese central da obra dele nasce da fusão entre a economia e a psicologia, que é um campo conhecido como economia comportamental. Então ele contesta a premissa tradicional de que o ser humano toma decisões de forma puramente racional. Ele demonstra no livro dele, na teoria dele, que as pessoas são frequentemente influenciadas por vieses cognitivos e limitações de tempo ou atenção. A partir disso, ele propõe o conceito de paternalismo libertário, a prática de desenhar arquitetura de escolha, o modo como as opções são apresentadas para a gente. E aí isso é muito importante para induzir sutilmente as pessoas a tomarem decisões mais benéficas e bem-estar, sem que nenhuma alternativa seja proibida e mantendo a total liberdade individual. Agora, se esses 3 movimentos fizeram sentido, faz um favor, salva esse vídeo para rever e manda para alguém que você sabe que está precisando ouvir isso. Às vezes uma ideia certa, na hora certa, muda o ano da pessoa. Agora, mas e o caso do Marcelo, hein? Quando ele parou de procurar um juro mágico e começou a fazer esses 3 movimentos, a vida dele virou. Primeiro ele encarou o número e foi duro com ele mesmo, mas foi libertador. Depois ele combinou consigo mesmo um período de aperto, com data para acabar, com motivo claro, voltar a dormir tranquilo e parar de esconder boletos da esposa. E aí ele mudou o ambiente. Tirou o cartão da carteira, ele cortou o cartão, ele tirou também o que não fazia falta de verdade na vida dele e passou a olhar o dinheiro todo dia.
aqueles 2 minutinhos. No começo, ele achou muito estranho, mas em algumas semanas virou o hábito. E aí, em alguns meses, ele que perseguia a dívida e não o contrário. O Marcelo ele não precisou ganhar na loteria, ele não apareceu para ele um dinheiro do céu, ele só trocou de papel. Ele parou de ser o bombeiro que apaga incêndio e virou o síndico da própria vida. E foi exatamente isso que tirou ele do vermelho. E também o que manteve ele fora do vermelho. Então, recapitulando aqui para não ficar nada de fora, movimento número 1, encare o número real. Olhe de frente para o tamanho da dívida, sem achismo. Movimento número 2, faça um acordo com prazo de validade. Sacrifício sim, mas temporário e com um motivo grande do outro lado. Movimento 3, mude o ambiente, não a sua força de vontade. Crie atritos a seu favor e olhe para o seu dinheiro todo dia. Esse é o processo. Funciona para você que quer sair do vermelho e é a base do que um bom planejador financeiro faz com cada cliente que chega endividado. Ele não vai dar uma fórmula pronta, ele reconstrói a forma como a pessoa lida com o dinheiro. Agora, se você é planejador financeiro ou quer se tornar um e percebeu que ajudar a gente a sair do vermelho é uma das coisas mais transformadoras que existem, eu tenho um convite. A minha equipe aqui da Astera montou um diagnóstico gratuito para você entender o seu momento de carreira, qual é o seu próximo passo. O link está aqui na descrição, vale muito a pena fazer. Agora, se você não é da área, mas está no vermelho e bateu aquela vontade de resolver isso com ajuda de verdade, com alguém do seu lado, a gente também vai deixar um link aqui na descrição para você falar com um dos nossos planejadores. Pessoal, dar o primeiro passo com acompanhamento muda completamente o jogo. Por hoje, esse é o conteúdo e se esse vídeo te ajudou, deixa o seu like, é rápido e empurra esse conteúdo para mais gente que precisa. Não se esquece de se inscrever aqui no canal para não perder os próximos. Me segue também lá no Instagram, @leoplanejador, que eu tô sempre trazendo conteúdo por lá também. A gente se vê no próximo vídeo.